E aí eu lembro que uma noite eu tava lá e bem no happy hour, na correria, e uma cliente disse assim, nossa, tu deve ganhar muito mal na tua outra empresa pra tu estar trabalhando aqui. E aquilo me doeu demais. Depois, quando eu decidi ir só pro Quero, muitas pessoas vieram me dizer, mas como? Tu vai ser uma garçonete, tu vai trabalhar ali, tu vai largar o teu emprego que tu usa um uniforme, que tu tá sentadinha, bonitinha. E também veio uma cobrança familiar muito grande. Naquela época já, o que hoje a gente fala de essência aqui, né? O amor, né? Tipo, essa coisa de família, de se ajudar, sabe? De presença, né? De vocês sempre estarem por perto, né? Conversando, enfim. Não é o nome da coisa, não é a frase bonita na parede. Na verdade, naquela época não tinha a frase bonita na parede, não tinha esse nome e tu sentia isso. Eu acho que isso que tu tá falando é cultura, tu sentia uma cultura de cuidado com as pessoas. Pra gente tinha um cliente muito difícil lá em Teutônia, né? Ele chegava, não tinha bom dia, era cara amarrada, só o de sempre, e né? E eu, cara, nós vamos ter que reverter esse cara aí, não dá assim, né? E eu falava, vamos conversando, vamos dando o nosso bom dia, vamos, né? Vamos conquistando ele, né? Com o tempo foi indo e ele foi já conversando e dando bom dia. E quando eu vejo, já tava trazendo a louça dele ali no balcão pra guardar e ele nos desejava um bom dia, sabe? A gente é alguém transformador. A gente tá aqui pra servir uma xícara de café quente acompanhado de uma energia boa. A gente tem a memória de curto e longo prazo e algumas coisas se apagam, né? A gente Isso. vive, algumas coisas se apagam e as coisas que não se apagam, elas ou é um aprendizado muito bom que a gente teve, foi o dia que eu aprendi a fazer tal coisa, né? Ou muitas vezes uma forma, ou algo que não se apaga é algo que está vinculado a uma forte emoção, né? Isso. Seja uma emoção de, assim, de um sentimento não tão legal, às vezes, de raiva, de tristeza, de ansiedade, enfim, ou seja algo que super motivou, que deixou a gente muito feliz, enfim, né? Então, resgata um pouquinho isso, principalmente na questão de atendimento, né? Também, isso. Mas falando um pouco assim, né, Buja, naquela época eu não acreditava muito no esporte, eu não acreditava muito nessa questão de. Na verdade, eu tava aprendendo, né? Tipo, eu tinha o meu CLT ali, né? E tudo, tranquilo, gostava muito, né? Mas fui me apaixonando muito pelo Quero, né? Pela marca. E eu já tinha uma vontade enorme de crescer, né? Tive que também buscando melhorias internas minhas para algumas curas que eu sei, né, que eu precisava evoluir. Então, naquela época comecei terapia, medicação, comecei o esporte que eu não acreditava que poderia me fazer bem, né? Então, ia no cross todos os dias e tudo isso foi me fazendo muito bem. Eu já tinha o propósito e a vontade de crescer no Quero, mas ainda fazia a jornada, né, de 2 empregos, né? E aí eu lembro que uma noite eu estava lá e bem no happy hour, na correria, e uma cliente disse assim, nossa, tu deve ganhar muito mal na tua outra empresa para tu estar trabalhando aqui. E aquilo me doeu demais. Eu lembro que eu falei pro X assim, eu disse, nossa, ela falou isso para mim, cara, como que eu lido com isso? Na hora, né? Na hora eu fiquei quieta e né, pensei, tá, né, não tenho o que fazer, né, não vou falar nada, mas aquilo me doeu, porque eu já estava apaixonada pelo Quero, já tinha um propósito ali, né, eu queria crescer dentro do Quero, né, não sabia em quanto tempo ou como ia acontecer, né, e, e eu lembro que depois, quando eu decidi ir só pro Quero, muitas pessoas vieram me dizer, mas como? Tu vai ser uma garçonete, tu vai trabalhar ali, tu vai largar o teu emprego que tu usa um uniforme, que tu tá sentadinha, bonitinha, né? E também veio uma cobrança familiar muito grande, porque tu tem que ficar tempo dentro da empresa, não é essa coisa de ficar trocando de emprego, sabe? Olha o que tu tem hoje no teu outro emprego. E eu não, porque eu quero crescer e eu tô vendo e eu tô apaixonada por isso e é isso que eu quero, né? Mas eu lembro que aquela noite me marcou bastante, assim, né? Tipo, doeu um pouco, bastante, na verdade, mas eu lembro que o X diz calma, né? Tipo, paciência, talvez a pessoa não tá bem, talvez ela não entende, né? E aí, com o tempo, mas eu lembro que isso me marcou muito, assim, porque, cara, qual era a visão, né? Para mim era a visão de um emprego normal, eu quero crescer e é isso, né? Então, foi das alavancas ali ainda de me impulsionar mais, de fazer melhor e porque eu já tinha loja e eu já cuidava dela como se ela fosse minha. E por que tu, assim, de fato, para quem olha de fora, muito tava comparando a Denise, que já estava fazendo uma carreira há quantos anos na outra empresa? 5 anos já. 5 anos na outra empresa, uma empresa muito maior, né? Que era Café, uma empresa super tradicional, uma ótima empresa, Uhum. né? Nós somos clientes dessa empresa, Sim, né? Como Quero. exato. E
E eu olhava para Denise sendo uma garçonete, uma atendente, né? E cria a sua situação na cabeça. Mas, pô, mas como assim? Tu trabalha lá, por que tu tá fazendo isso de vir trabalhar aqui, servir as pessoas? Uhum. Que, na verdade, tem relação com aquilo que se fala. Não é tão comum aqui, né, na nossa região. Enfim, até dá para dizer no Brasil, assim, alguém fala, nossa, que vontade de ser um Uhum. atendente, né? Que vontade de ser um garçom, que Isso. vontade de ser um barista, Uhum. né? São profissões que por algumas pessoas não são vistas como uma carreira, e sim Isso. como uma transição, Uhum. como um primeiro emprego, enfim, e ali tava vendo alguém que já estava numa empresa, às vezes que é o sonho de alguém Uhum. entrar numa empresa grande, Uhum. também trabalhando isso. E quando ela falou isso, mexeu um pouco quando ela falou isso, o que que mexeu em ti? E o que que era que fazia tu ter vontade de fazer carreira, estar no Quero Café, em detrimento ou ao invés de seguir nessa outra empresa? O que que tu via diferente? Na verdade, eu acho que é o que a gente sempre fala, né? É o que ali a gente já vivia, naquela época já o que hoje a gente fala de essência aqui, né? O amor, né? Tipo, essa coisa de família, de se ajudar, sabe? De presença, né? De vocês sempre estarem por perto, né? Conversando, enfim, né? E era o que eu queria, sabe? Eu já tinha muito na minha cabeça, eu quero seguir aqui, eu quero crescer aqui. Eu ainda não sabia as formas, naquela época eu acho que nem tinha ainda projeto sócio-operador, nem nada, mas era uma coisa interna, assim, que eu tinha muita vontade, sabe? Não tem como explicar, né? E mesmo sabendo que a outra empresa era maravilhosa, eu gostava muito de trabalhar, mas ali começou a ser, o quero começou a ser a minha prioridade, né? De crescimento e de futuro, né? Então, por que mexeu? Provavelmente porque já muitas pessoas vinham falando ali na minha cabeça, né? Daí começa a vir o diabinho do tipo, será, né? Mas por quê? Mas eu sabia o que eu queria, né? E o que eu estava construindo também nessa jornada dupla, né? Então, mexeu, mas depois foi passando, né? Então, que bom que naquela época eu já estava dentro da atividade física, já estava melhorando, né? Toda essa parte de emocional e tudo mais, né? Para saber lidar também com essas questões, assim, Sim. né? E uma coisa que tu fala agora, naquela época já existia o que hoje a gente chama de essência Uhum, aqui, né? uhum. É difícil para quem tá fora ouvindo isso, quem eu digo fora do Quero Café, né? Ouvindo, tá, mas o que que é isso que a galera fica falando, essência aqui? Galera, para traduzir para alguém que tá de fora, é um nome que a gente escolheu para denominar o nosso superpoder aqui dentro ou aquilo que a nossa cultura, na verdade, a nossa forma de ser, né? Então, isso também eu acho que é um ponto super importante, a gente tá falando agora, não é o nome da coisa. Não é a frase bonita na parede. Na verdade, naquela época não tinha a frase bonita na Isso. parede, não tinha esse nome, e tu sentia isso. Então, Sentia. eu acho que isso que tu tá falando é cultura. Tu sentia uma cultura de cuidado com as pessoas, da gente preocupado, né, de todos os líderes preocupados, desde aquele comentário que tu falou do Felipe ter entrado na cozinha e ter falado sobre uma taça de sorvetop que tinha sido feito errado, né? E só falou, ó, galera, vamos fazer de novo, tá tudo certo, vamos embora. É o que a gente segue sempre fazendo, Exato. né? Pô, um dos 5 valores nosso é ensinar a galera que a gente vai cometer falhas e quando a gente falhar, respira, corrige o mais rápido possível e vambora, Isso. né? A gente sempre vai partir do pressuposto que ninguém vai errar por querer, que ninguém vai errar por maldade, para fazer a coisa, que a gente é um ser humano e que vai errar às vezes. Nós estamos aqui para reforçar isso, né? Então, às vezes deve ser difícil para quem escuta, parece meio, eu não vou dizer papo furado, mas, cara, o que que é isso que a galera tá falando? Na verdade, é trabalhando aqui dentro. Eu acho que é o que cada empresa tem único, que cada família tem único, é aquilo que só quem tá dentro sente, né? Que só quem tá dentro vive aquilo. E nem todo mundo vai se identificar com isso. Tu se identificou com isso e optou em sair de uma empresa super grande, estruturada, com um plano de cargo e salário, com todo um às vezes até uma visualização de onde pode chegar, enfim, e optou por uma empresa, eu não vou dizer desorganizada, mas uma empresa ainda em estruturação, uma empresa em crescimento, né? Então, hoje nós somos já muito mais assim organizados em estrutura, em processos e do que naquela época, mas a gente tinha o principal. A cultura não é estas burocracias, Uhum. né? A cultura é o jeito que as pessoas se comunicam, o jeito que as pessoas se relacionam, né? As oportunidades que as pessoas ganham, né? Então acho que isso
vai passando uma mensagem, foi tocando lá na Denise, igual na Raquel, que era da época também, né? Vocês também trabalharam juntas algumas Eu vezes? acho Não que chegaram? não A chegamos a Raquel já trabalhar não junto. estava mais. A Não, a Raquel Raquel não estava mais. fazia primeiro, então, nos primeiros 2 anos, né? Mas a Raquel também contou aqui que muitos amigos, amigas, falavam, tá, mas tu não tem vergonha de Isso. trabalhar como um garçom, né? Como uma atendente, como uma garçonete, assim, né? Isso. Então, que bom que a gente encarou essa vergonha e tá aqui, né? Isso. Senão, enfim, estaríamos em algum outro lugar, com certeza, mas o que a gente tá vivendo é algo legal, a tua evolução e as oportunidades que surgiram depois disso foi só por causa desse brilho nos olhos, dessa dedicação, né? Desse amor. E tu lembra também, assim, é fácil de lembrar frases como essa, né? Tenho certeza que tem mais algumas, né? Eu lembro de uns desafios que a gente tinha com alguns clientes, às vezes, né? Isso. Que acho que não merece a gente falar aqui. Mas também tinham muitas frases boas de incentivo, Sim, né? com Teve muitas certeza. pessoas que incentivaram essa jornada, né? Isso. Até na semana passada eu recebi, quando a gente postou dos 10 anos, né, do aniversário da loja, eu recebi assim, não dá para imaginar que era o café sem Denise, né? E, nossa, assim, né, e já é muito gratificante, né? Muito legal de receber, sim. E tem clientes até hoje, né, que eu vou ali, tô de vez em quando na loja, tu tá aqui, tu tá por aqui ainda, que bom, sabe? Então, de crianças que a gente entregava o Kinder Ovo e hoje conhecem, vêm, né? Até na época que eu estava em Chapecó, eu lembro certinho que um final de semana a gente veio para cá e a gente foi lá na prefeitura tomar um chimarrão e tinha uma menininha lá que era muito nossa cliente, aquelas que a gente sempre vai, desenho para pintar e um Kinder Ovo, né, o brinquedinho e tal. E ela veio, a tia querida, veio me abraçar, sabe? Então, tem muita coisa legal, né? Não tem como tem mais coisas legais do que as ruins, né? Então, E aí já é fica muito aqui uma legal. mensagem pra galera de P&D aqui, tá? A galera que toca produtos, enfim, que a gente tá sempre analisando os processos, que em algum momento a gente já permeou sobre esse assunto de manter ou não manter a taça Kinder Ovo. Quando a gente olha a curva de vendas, olha o ganache, enfim, algumas coisas que talvez às vezes poderia fazer sentido a gente descontinuar esse produto. É por causa dessas histórias que esse produto tem que ficar na sexta. Agora, quinta ou sexta? Quinta, desculpa, de manhã. Tinha o pessoal aqui em Lajeado de Santo Ângelo treinando, né, da loja que vai inaugurar. E sempre no onboard a gente traz e fala que o Quero é um lugar para todo mundo, para todo o que a pessoa quiser consumir a hora que ela quiser, né? Então, se alguém quiser pegar um prato de comida de manhã, de tarde, vai ter. Se quiser comer uma taça de sorvete, às 9 da manhã vai ter. E aí, quando a gente conta isso, as pessoas vão ouvindo e elas não imaginam isso acontecendo, né? E aí, na quinta-feira, primeiro dia, então, que o time de Santo Ângelo cai na operação de Lajeado para trabalhar, às 9h15 da manhã, uma taça Kinder Ovo saindo para uma criança. E eu fiquei só olhando a cena. É muito bonito de ver aquela cena. O sorriso que a criança abre e vê. E aí cria essas memórias, né? Exato. Que ficam gravadas e isso é importante. Então, nem sempre as decisões podem ser embasadas somente em números, né? Como a gente valoriza muito o nosso cliente, as nossas pessoas que estão ali, cara, isso aí vale demais, né? Então, olha quantas tu poderia resgatar várias histórias Muitas. vinculadas aos Muitas. produtos, enfim. Isso também Isso. é algo muito legal, né? O Kim veio, né? O mascote do Quero Café, há 1 ano e meio atrás, alguma coisa perto disso, Isso. né? Mas a nossa vontade de cuidar bem das crianças, né? De receber essa galerinha aqui dentro, tá sempre aí. Tá desde lá de 2015, né? Da gente cuidando. É muito legal de lembrar. Pô, hoje, crianças que vinham lá em 2015, 2016, 2017, pô, estão 10 anos mais velhas, né? Elas estão... É outra realidade, mas como a gente lembra do Lembro. pedido que elas Sim. faziam, né? É muito Sim, gostoso isso. E tem muitos clientes, né, que a gente sabe, até depois em Lajado foi pegando, Chapecó também, né, mas principalmente Teutônia, que é menor, a gente conhece mais pessoas assim, a gente sabe, é o de sempre, né? E lembrando, no de sempre, a gente tinha um cliente muito difícil lá em Teutônia, né? Ele chegava, não tinha bom dia, era cara amarrada, só o de sempre, e né? E eu, cara, nós vamos ter que reverter esse cara aí, não dá assim, né? E eu falava, vamos conversando, vamos dando o nosso bom dia, vamos, né? Vamos conquistando ele, né? E com o tempo foi indo e ele foi já conversando e dando bom dia. E quando eu vejo, já estava trazendo a louça dele ali no balcão para guardar e ele nos desejava um bom dia, sabe? Então, Que isso eu legal. incentivava muito a galera, assim, cara, não vamos desistir.
vai ter os que talvez a gente não vai conseguir, né? Mas a grande maioria, se a gente fizer a nossa parte, vai dar certo, né? E quando eu cheguei em Chapecó, tinha o mesmo cliente, assim, sabe? Também, assim, que ninguém queria atender, todo mundo tinha medo. E foi passando o tempo, ele, um dia nós vamos fazer um churrasco com a equipe de Olha vocês, só. sabe? Então, é de acreditar mesmo, né? Também E, ô, nas galera, isso que a pessoas. Denise tá falando aqui, claro que não é por menos que tu é supervisora, não é por menos que tu cresceu, né? Porque a gente tem que aprender a enxergar dessa forma e tem que disseminar a cultura boa, né? Do bem-estar. E quando a gente trabalha com atendimento ao público, sim, tem pessoas que elas não são do mal, mas às vezes Isso. elas têm, cara, tem uma coisa na cabeça que tá vindo aqui é só uma troca de serviço e tu tá aqui para me atender, e às vezes a pessoa não tá num bom dia e ela nem se toca que ela tá sendo eventualmente mal educada, que Sim. ela tá, né, reverberando uma energia negativa, e a gente tem que aprender a não absorver isso e a gente lembrar, a gente é alguém transformador. Isso. A gente tá aqui para servir uma xícara de café quente acompanhado de uma energia boa que talvez possa fazer a pessoa mudar. E olha como é marcante tu lembrar disso daquela pessoa que vinha, que era chata e que fazia, porque de novo, tu tinha maturidade, tu já tinha mais, a gente fala casca, né? Tu já tinha mais experiência. Mas pô, alguém que tá ali com 18 anos, começando a trabalhar no Quero Café, um mundo de inseguranças na cabeça, né, com medo, vai ter que atender um cliente desses que tu tem medo de fazer tudo com o cliente, porque a cara é feia, a patada vem, se tu fizer uma pergunta, ele não vai gostar da pergunta. Cara, isso chega até a traumatizar, isso faz muitas pessoas terem medo de trabalhar com atendimento a pessoas. Mas daí vai passando o tempo e tu vai contagiando com energia positiva. Isso é muito legal. Conseguir fazer a pessoa, porque também quem tá ouvindo aí, galera, a gente passa por isso. Entra o cliente que tá, alguém que é cliente aqui, saiba que é legal ser legal com todo mundo. Com o frentista do posto, com todo mundo, cara, tem que ser legal, velho. Não tem por que ser chato, porque quando tu é chato, causa isso nas pessoas. Talvez alguém não saiba aqui, mas todo estabelecimento comercial tem lá mapeado qual é os clientes que as pessoas têm medo de atender. Isso aí. Sabe? Tu entra assim, meu Deus, ih, caramba, quem é que vai atender aquela pessoa? E a pessoa começa a ficar retraída, 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 a ponto de fazer mal. Quantas vezes ao longo dos anos nós já tivemos que acolher pessoas chorando que foram Sim. maltratadas por algum cliente? Sim, e às vezes a gente comete falhas que desencadeiam um gatilho para a pessoa ficar muito braba, né? Pô, alguém tá com fome, tá com pressa, a gente errar. Cara, é por isso que a gente se cobra tanto para isso não acontecer, porque quem já vivenciou momentos desses é muito chato, né? Então, o meu papel aqui, o da Denise, de quem tá aqui, tentar acertar o máximo possível, levar o pedido o mais rápido possível para evitar que aconteça um cenário desses, né? Isso. Mas, enfim, é só realmente acontece. A gente lembra até hoje. Nome de pessoas que, meu Deus do céu, essa pessoa ali. Não, deixa que eu vou atender, porque os atendentes tinham medo de atender alguma pessoa, né? Sim. Mas o mais legal é lembrar disso e lembrar que a pessoa mudou, Mudou. né? Isso é muito bom. Isso mostra que a energia contagia, que gentileza gera gentileza, que vale a pena ser do bem, ser legal e não deixar os maus momentos do dia ou as más pessoas afetarem a nosso jeito de ser, né?